Esta aproximação do Meio Oriente ao Extremo Oriente, portanto, a China a mediar este acordo, pode ser feita a leitura de que se está a desenhar uma nova geopolítica para os próximos tempos? Está sendo consolidada. O desenho já havia sido feito, inclusive, não apenas esses eventos que são extremamente importantes de recordarmos aqui para o nosso público, mas também tem um fator muito interessante. Antes disso, eu gostaria de desejar boa noite ao professor Matias, porque ele chegou depois de mim, eu não tive essa oportunidade. Então, perdão aí pelo atraso, mas esteve sempre no meu coração esse boa noite para o senhor, professor. Eu gostaria de lembrar, David, que a Liga Árabe, nesse encontro recente com a China, que foi mencionado aqui en passant pelo professor Matias, houve ali um compromisso não apenas econômico, como também cultural. Os países árabes, eles irão estudar mandarim e os chineses irão estudar o idioma árabe. Então, isso promove uma aproximação de irmandade do ponto de vista cultural, e a cultura é talvez a mais importante das armas de defesa e fortalecimento de um processo de amizade. Por isso, eu creio muito que esses sejam os reflexos, do ponto de vista positivo, dessas sementes boas que estão sendo cultivadas nessa relação entre a China e os países dessa região, e, ao mesmo tempo, é um reflexo, do ponto de vista negativo, daquilo que esses países temem que ocorra dentro do seu território, porque os exemplos de Iraque, do próprio Irã e outros países que foram massacrados, aqueles exemplos são dramáticos para esses povos, assim como o que aconteceu na Líbia ainda é muito marcante para todos os africanos. Então, eu vejo que são duas forças, uma de cautela e outra de oportunidade, que passam a promover essa integração entre a China e a Arábia Saudita, nesse caso específico. Obrigado, Wellington. Wellington, consigo que vou continuar. O professor falava da questão do reforço dos poderes e confiança no presidente chinês Xi Jinping, que assumiu esta semana um terceiro mandato, e também para a nomeação de um importante aliado seu, que é Li Qiang, para o cargo de primeiro-ministro. Portanto, esta reunião do Partido Comunista Chinês e da Assembleia do Partido fez então a renovação do mandato do presidente Xi Jinping, que fica à frente dos destinos do país por mais 5 anos, e essa mudança no cargo do primeiro-ministro. David, muito importante para a China e para os objetivos de curto, médio e longo prazos dos chineses. Observe que todos os nomes que ascenderam, não só no partido, como também em cargos estratégicos da política, são nomes que são nacionalistas de verdade, que não abrem mão de enxergarem a China como uma grande nação-mãe. E, com isso, os chineses estão se sentindo representados na totalidade, na plenitude, porque muito se fala sobre a questão da democracia na China e outros valores, tendo como referência o padrão eleição e alternância de poderes que tenta ser imposto aí pelos países ricos do Ocidente. Mas observe que a voz do povo nessas ditas democracias, essa voz não tem sido ouvida. Não é? Então, não há aqui ninguém em condição de questionar se essa ascensão ao terceiro mandato de Xi Jinping, essa renovação de mandato, ela deixa de ser algo positivo. Eu considero muito positivo, sobretudo porque a China, das poucas economias do planeta que tem um crescimento sempre notável, é um país que tem investido muito nos cérebros, com universidades e centros de pesquisa de alta qualidade e de tecnologia de ponta, desenvolvendo cada uma delas e dominando todas elas. Então, acredito que Xi Jinping tenha sido merecedor
dessa renovação para o terceiro mandato e o povo chinês certamente irá celebrar grandes conquistas sob essa liderança que tem sido muito feliz nas escolhas, e um Xi Jinping, só para concluir, David, porque eu quase esqueci desse ponto que é muito importante, muito atento também às questões militares, às questões da defesa. Então teremos aqui, nesse terceiro mandato dele, um presidente com a base consolidada e com os olhos voltados para as defesas de soberanias, tanto dos interesses populares como nacionais. Esta semana assinalam-se os 10 anos de pontificado do Papa Francisco. O Papa argentino concedeu uma entrevista a um podcast argentino, portanto, dentre vários assuntos do seu pontificado, nestes 10 anos de mandato à frente da Igreja Católica, o que mais chamou a atenção para o resto do mundo foi o Papa ter abordado de frente a questão dos escândalos na Igreja, que continuam a fazer correr tinta um pouco por todo o mundo, e o Papa Francisco tendo mesmo dito que a questão do celibato é uma questão temporal na Igreja Ocidental e que a Igreja Católica, o Vaticano, está disposto a rever esta postura. David, nesses 10 anos, o maior obstáculo que o Papa Francisco encontrou foi dentro da própria igreja, com uma ala conservadora que deverá prevalecer. Eu não acredito muito que a Igreja Católica venha a ceder essa questão do celibato, porque isso iria descaracterizar toda a Igreja Católica. E também, para quem não conhece, eu recomendo o livro de Leo Hilberman, A História da Riqueza do Homem. Nós sabemos como se dá a importância aí de manter o celibato. Nessa questão de abertura e modernidade da Igreja a partir do Papa Francisco, eu acredito que ele tem encontrado todos os focos de resistência ao longo desses 10 anos, perdeu muito da sua saúde, perdeu muito também da sua capacidade de diálogo interno, e eu acredito que foram 10 anos marcados por um mundo conturbado, mas que, de certa forma, ele soube, nos momentos oportunos, enviar uma boa mensagem, especialmente de paz. Mas, assim como no caso que o professor Matias mencionou sobre as Nações Unidas, o Papa Francisco perdeu um pouco nesse evento da Ucrânia a sua capacidade de se colocar como um interlocutor, na medida em que ele foi muito pró-discurso ocidental e pareceu, de certa forma, um pouco rígido excessivamente em relação aos russos. E ele perdeu ali a grande oportunidade de fazer com que a força da Igreja Católica pudesse ser testada de uma maneira que aglomerasse outras forças religiosas, David. Faz exatamente hoje, dia 11 de março, 12 anos que em 2011 o maior sismo registrado na história, de 9 graus na escala de Richter, abalou o Oceano Pacífico, tendo provocado um tsunami no Japão que danificou pelo menos 3 dos 6 reatores nucleares da central de Fukushima Daiichi. Hoje, no Japão, é um dia de reflexão e, sobretudo, para que o mundo pense mais na questão das alterações climáticas que provocam estes acidentes naturais. Wellington. David, não apenas as questões climáticas, mas também essa questão do uso da energia nuclear para a produção de energia e também como uma arma de dissuasão. Tá? Vimos ali naquele terrível episódio que não podemos nem falar de aniversário, né? Porque vamos falar assim de coincidência de datas, né? Porque não tem nada a ser celebrado como aniversário naquilo. Aniversário sempre remetemos a algo positivo. E eu vejo que apenas um vazamento, não é, provocou todo aquele transtorno e até hoje os impactos não apenas ambientais, mas também psicológicos e no seio de famílias ainda são feridas abertas. Por isso, David, é realmente algo a ser refletido pelos japoneses e por todo o mundo, porque
tecnologia nuclear, ela é importante, ela deve ser estudada, deve ser aplicada, mas deve estar em permanente modernização para evitar que episódios como este de Fukushima voltem a acontecer. Claro que a questão climática também se coloca, ainda que não seja exatamente isso que ocorra em regiões que estão propensas a determinados tipos de acidentes naturais. No entanto, é importante refletirmos sobre tudo que possa evitar esse tipo de tragédia. Para o Wellington, de forma sintética, positivo, negativo? Positivo, o acordo de cessar-fogo, porque eu acredito que ele vai valer. Negativo, essa tentativa de ferir esse acordo de cessar-fogo ali na República Democrática do Congo. Obrigado, Wellington Calazans.